E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 7 de fevereiro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut agora com uma queda de 0,97%, ainda falta um pouquinho para fechar, aqui vocês veem o candle engolfando o dia anterior, e pelo semanal a continuidade daquele movimento aqui de baixo. O que acontece? Tentou aqui reagir nesse ponto, né, em cima aqui dessa resistência, perdeu, bateu, voltou um pouco, continua a queda. Eu imagino que vá aqui nessa região dos 104,724, que também já foi suporte importante anteriormente, tá? Então eu imagino que vem até aqui. Quanto ao Ibov, o Ibov de maneira semelhante, no tempo gráfico semanal segurou aqui na parte de cima desse canal, testou, voltou. Ontem, vocês veem aqui no dia de ontem, tempo gráfico diário, tentou deixar o martelinho aqui nessa região. Aqui vocês podem ver até que tem uma linha de tendência também, né? Poderia estar segurando aqui, mas continua o movimento de queda. E pelo tempo gráfico semanal, assim, nada de novidade, né? Segue aqui esse movimento. Eu imagino que venha buscar aqui essa região dos 102,890. Quanto ao dólar, o dólar aqui nesse ponto, superando aqui, ativou uma trap, deve buscar aqui o topo desse canal, e quando bate aqui geralmente tem devolvido, né? Tem ocorrido algum tipo de defesa. Então aqui quem estiver comprado em dólar é um bom ponto para fazer uma parcial, e caso alguém pense em vendê-lo também, a ideia é justamente aqui nesse ponto, caso deixe algum candle interessante, algum sinal, até mesmo por outro tempo gráfico. O primeiro ativo de hoje será Pague Menos, PGMN3. Eu comentei que aqui havia uma trap no mensal, tempo gráfico mensal. Aqui superou, ativou, compra, stop aqui no fundo, mas que eu esperaria pelo menos aqui um retorno nessa região aqui desse suporte, nos 3,87. Caso deixasse algum candle interessante aqui, pensaria em compra com stop no fundo. Se hoje não veio nesse movimento, hoje vocês veem que o movimento continua em queda, então o que eu faço aqui nesse ponto? Eu coloco um alarme aqui no fundo, caso de um possível trap no futuro, e espero o tempo gráfico semanal fechar para ver como se portará o ativo nesse ponto, nesses 3,87. Próximo ativo é Anime 3. Vocês veem aqui os candles que tem deixado nesses dias, né? Aqui segurou na média de 80. Dia seguinte, engolfo, e a queda continua. Eu imagino que venha testar aqui essa região que talvez encontre algum tipo, um suporte bom aqui nesse ponto. Foi um ponto que os compradores entraram com força, né? Assim, um volume bem acima da média, e provavelmente aqui haja algum tipo de defesa, tá? Aqui é um ponto interessante. Caso perca aqui esse ponto, aí realmente aguardar algum tipo de movimento aqui no fundo, aguardar alguma trap, algum movimento assim mais objetivo. Local Web, LWSA3, eu havia separado, eu tinha achado interessante aqui o OBV. Há aqui uma divergência no OBV, tá? Aqui nesse ponto vocês veem que o ativo está bem abaixo, assim, o preço do ativo, então há uma divergência de alta. E por ser um fundo anterior aqui, eu aguardei aqui algum tipo de movimento para que aí me desse algum sinal de compra, que não veio por enquanto, continua a queda. Tempo gráfico semanal, vocês veem aqui, nada assim de novo. Interessante aqui aguardar, eu vou colocar um alarme aqui nesse fundo, caso bata e deixe algum sinal de reversão, eu vejo o que eu farei aqui. Klabin teve um volume mais alto assim recentemente. Vocês veem aqui um volume bem alto nesses últimos dias. Entretanto, o BV fraco, né? O BV para baixo. E o ativo aqui, para mim, está consolidado aqui dentro desse canal no tempo gráfico diário, tá? Sem sinal de compra por enquanto. Neogrid. Neogrid é um papel que estava legal no tempo gráfico diário. Havia deixado um sinal bem bacana. Havia divergência no BV. E aqui, para mim, poderia ser até um rompimento, né? Um power breakout, as bandas bem estreitas. Seguiu o movimento contrário, perdeu aqui a mínima, e o OBV, que estava interessante, agora
já representando um pouco mais o ativo, assim, na mínima. Aqui, caso deixe algum sinal de compra, será no semanal, né? Deixando aqui um trap, mas aí teria que avançar muito, né? Eu não vejo esse cenário por enquanto. Magalu é um ativo que está com BV forte, comentei no outro vídeo. Volume não tão bom assim, né? Tem segurado aqui nessa região. Então, por enquanto, sem entrada de compra, fora aquela entrada em Joy de Nápoles que teve aqui no tempo gráfico semanal. A compra aqui quando superou, andou bastante, né? Mas por enquanto, nenhuma entrada. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.